E se eu te dissesse que alguém já colocou algo na sua comida, com um objetivo específico, de apagar a sua visão espiritual, e que você comeu sem perceber, agradeceu a Deus pela refeição, e foi dormir, achando que estava protegido? Eu sei que isso soa impossível. Eu sei que parece coisa de filme, de exagero, de fantasia religiosa, mas eu preciso que você me ouça até o final. Porque eu não tô falando de teoria, eu tô falando do que eu mesma fiz durante anos. Eu fui o instrumento usado para cegar espiritualmente pessoas que amavam a Deus. De verdade. Pessoas que oravam, que jejuavam, que liam a Bíblia todos os dias, e a porta de entrada que eu usei para destruir a visão espiritual dessas pessoas foi a mais simples e a mais ignorada que existe: a comida. Hoje eu vou revelar os métodos exatos que o reino das trevas usa para contaminar espiritualmente o que você come. Vou te mostrar como isso funciona por dentro, porque eu operei nesse sistema por anos, antes de ser libertada, e vou te ensinar como se proteger de uma forma que vai mudar permanentemente a forma como você ora antes de cada refeição. Mas antes de continuar, faz uma coisa agora. Vai nos comentários e escreve: o sangue de Jesus purifica tudo que entra no meu corpo. Escreve agora. Esse é o seu primeiro ato de proteção antes de ouvir o que eu vou revelar. Fica até o final. O que vem a seguir pode ser a revelação mais importante que você vai ouvir esse ano. Eu não vou pedir que você confie em mim pela minha aparência, pelo meu cargo, ou pelo que alguém disse sobre mim. Eu vou pedir que você confie no peso do que eu vivei. Porque quem esteve dentro de um sistema conhece os detalhes que quem ficou de fora nunca consegue inventar. Eu cresci numa cidade do interior do Brasil, filha de uma mulher que trabalhava em 2 empregos para sustentar a família sozinha. Meu pai saiu cedo e não voltou. A casa era simples, a geladeira era incerta, e a solidão que eu sentia dentro do peito não tinha nome que eu soubesse dar naquela época. Eu era uma criança que observava tudo em silêncio e sentia coisas que não conseguia explicar. Desde pequena eu percebia o que os outros não percebiam. Sentia quando alguém estava mentindo antes de a mentira aparecer. Sentia quando algo estava errado num ambiente antes de qualquer sinal visível. Sentia presenças em lugares que para os outros pareciam completamente vazios. Minha mãe dizia que eu era sensível demais. A vizinha mais velha da rua dizia outra coisa. Ela disse que eu tinha um dom, que o mundo espiritual me enxergava, que eu tinha uma capacidade rara, que precisava ser desenvolvida. Para uma menina que cresceu invisível, ouvir que o mundo espiritual me via foi como água no deserto. Eu não perguntei que mundo era esse, só soube que alguém finalmente me enxergava. Aos 17 anos, eu fui iniciada. Não foi uma decisão dramática tomada numa única noite. Foi uma sedução lenta, construída ao longo de meses, feita de atenção, de pertencimento, de respostas para perguntas que eu carregava desde criança. E quando eu finalmente entrei convicta. Entrei achando que tinha encontrado meu lugar. Por quase 7 anos eu operei dentro de um sistema organizado de práticas das trevas. E a minha especialidade, aquilo para o qual eu fui treinada com mais cuidado e mais dedicação, era contaminar espiritualmente a alimentação de alvos específicos, principalmente cristãos com visão espiritual aguçada, porque esses eram os que mais ameaçavam o sistema em que eu vivia. Eu entendia a cozinha como campo de batalha. Eu sabia que o que entra pela boca, entra pelo espírito, e eu fui devastadoramente eficiente no que fazia. Hoje eu tô aqui não para me glorificar por isso, mas para desfazer o que posso e alertar quem ainda está em perigo sem saber. Porque tem gente assistindo esse vídeo agora, com a visão espiritual comprometida, sem entender o motivo. E o motivo pode estar na última refeição que você fez, sem orar com intenção. Quando eu entrei naquele sistema, a primeira coisa que me ensinaram foi uma frase que eu nunca mais esqueci. Me disseram que a cozinha é a porta mais aberta de qualquer lar. Que ninguém vigia o que entra pela boca, com o mesmo cuidado que vigia o que entra pela porta da frente. E que o inimigo sempre prefere a porta que ninguém está olhando. Eu levei anos para entender a profundidade disso. Mas quando entendi por dentro, operando, vendo os resultados acontecerem na vida real, de pessoas reais. O treinamento que recebi foi longo e detalhado. Não era algo improvisado. Era um sistema com hierarquia, com funções definidas, com alvos estratégicos e com métodos testados ao longo de gerações. E dentro desse sistema, a área de contaminação espiritual, através da alimentação,
era considerada uma das mais poderosas, porque era a mais invisível. Deixa eu te explicar como funciona. Quando o reino das trevas decide atacar a visão espiritual de um cristão, ele não age de forma aleatória. Ele age com precisão. O primeiro passo é sempre a observação. Antes de qualquer ação, o alvo é estudado. Quem ele é, onde ele compra comida, com quem ele come, quem prepara as refeições da casa dele, que lugares ele frequenta para se alimentar, isso tudo é mapeado com uma paciência que a maioria das pessoas nunca imagina que existe. Eu aprendi a observar alvos durante semanas, antes de agir. Aprendi a identificar padrões. Aprendi a encontrar o ponto de menor resistência, o momento em que a pessoa estava mais relaxada em relação à comida mais e confiante, mais desatenta espiritualmente. E era nesse ponto que a ação acontecia. O que era introduzido na comida não era veneno físico. Não era nada que um exame de laboratório detectasse. Era uma contaminação espiritual, preparada através de rituais específicos, que agia exclusivamente sobre os sentidos espirituais da pessoa. Não sobre o corpo. Sobre a capacidade de ver, ouvir, perceber e discernir no reino espiritual. E o efeito era gradual. Propositalmente gradual. Porque se o efeito fosse imediato, a pessoa perceberia que algo tinha acontecido, ela buscaria ajuda, entraria em oração de guerra, procuraria libertação. O inimigo não quer que você perceba. O inimigo quer que você atribua o que está sentindo a cansaço, a fase ruim, a distância de Deus por culpa própria. Ele quer que você se culpe. Porque enquanto você está se culpando, você não está procurando o problema real. Eu vi isso acontecer com uma mulher, que eu vou chamar de Dona Perpétua. Ela morava numa cidade do interior de Minas Gerais, e era conhecida em toda a região pela precisão da sua visão espiritual. Ela sonhava com antecedência o que ia acontecer. Ela entrava num ambiente, e imediatamente discernia se havia presença demoníaca. Pastores de cidades vizinhas a consultavam antes de tomar decisões importantes. Ela era uma ameaça real e constante para o sistema em que eu operava. O grupo ao qual eu pertencia foi contratado para cegar espiritualmente Dona Perpétua. Não para matúcola, fisicamente, apenas para apagar a visão. Para transformar aquela mulher que enxergava tudo numa pessoa que não conseguia mais perceber nada. Eu fui pessoalmente responsável por essa missão. Passei 2 semanas observando os hábitos dela. Descobri onde ela comprava mantimentos. Descobri que ela tinha uma relação de confiança longa com uma feirante que vendia temperos e azeite. Uma relação construída ao longo de anos, com conversas, com testemunhos partilhados, com oração. Dona Perpétua confiava naquela mulher completamente. Eu me aproximei da feirante. Não de forma brusca. Fui construindo uma relação ao longo de semanas, comprando regularmente, pagando bem, sendo agradável. Até que no momento certo, fiz uma proposta. Ofereci uma quantia significativa, para que ela adicionasse um pequeno frasco de líquido incolor, inodoro e insípido, ao próximo lote de azeite que vendesse para Dona Perpétua. Disse que era um ingrediente especial. A feirante não sabia o que era, só sabia o que ia receber em troca. Ela aceitou. Por 4 meses, Dona Perpétua cozinhou com aquele azeite. Cada refeição carregava o que havia sido preparado ritualmente por nós, e os resultados começaram a aparecer exatamente como previsto. No primeiro mês os sonhos começaram a ficar confusos. Ela acordava sabendo que havia sonhado algo importante, mas não conseguia lembrar os detalhes. No segundo mês, a discernimento começou a falhar. Uma mulher com agenda errada entrou na igreja dela, e Dona Perpétua não sentiu nada. No terceiro mês, ela parou de receber visões durante a oração. No quarto mês, pastores pararam de consulta lá, porque as percepções dela não estavam mais precisas. E o mais cruel de tudo, ela pensou que era culpa dela. Ela jejuava pedindo perdão por um pecado que não sabia qual era. Ela orava, implorando que Deus não a abandonasse. Ela se questionava em silêncio o que havia feito de errado para merecer aquela seca espiritual. Ela não tinha feito nada de errado. Ela estava sendo atacada através da comida que ela mesma preparava com amor para a família dela todos os dias. Vai nos comentários agora e escreve: Senhor, abre meus olhos espirituais e purifica tudo que entra no meu corpo. Porque o que vem a seguir é ainda mais pesado, e você precisa estar posicionado espiritualmente para receber o que vou revelar. Eu preciso te contar
sobre a missão que mudou tudo dentro de mim. A missão que começou a abrir uma rachadura no sistema de crenças que eu tinha construído ao longo de anos, e que no final foi uma das razões que me fez buscar a saída de um mundo do qual eu achava que nunca conseguiria sair. Havia um homem numa cidade do interior de São Paulo, que eu vou chamar de Pastor Ezequiel. Ele era conhecido em toda a região como um dos ministros de libertação mais eficazes que existiam. Não porque ele tinha um ministério famoso ou um canal grande, mas porque quando ele orava, algo acontecia de verdade. Quando ele discernia com uma precisão que deixava o reino das trevas em estado de alerta permanente. Eu ouvi falar dele antes de conhecê-lo pessoalmente. Dentro do grupo em que eu operava, o nome dele era mencionado com uma mistura de raiva e respeito, que eu raramente via direcionada a uma única pessoa. Ele havia desmantelado operações que levaram anos para serem construídas, havia libertado pessoas que estavam presas há décadas, havia exposto agentes que haviam sido infiltrados em igrejas com extremo cuidado e paciência. Uma vez, durante um culto, ele parou no meio da pregação, desceu do púlpito, caminhou até a terceira fileira e parou na frente de uma mulher que havia sido enviada pelo nosso grupo para monitorar a congregação. Ele não gritou, não fez escândalo, apenas olhou para ela e disse em voz baixa que ela estava vista, que a cobertura havia caído e que havia uma escolha a ser feita naquele momento. A mulher saiu correndo pela porta lateral. Ela nunca mais conseguiu realizar nenhuma missão depois daquele dia. Algo quebrou nela e espiritualmente naquele encontro. O grupo decidiu que Pastor Ezequiel precisava ser neutralizado, não fisicamente, espiritualmente. A visão dele precisava ser apagada, porque enquanto ele enxergasse, ele seria uma ameaça constante. Tentamos atacá-lo diretamente durante meses. Enviamos intenções contra ele. Realizamos rituais específicos para desgastar sua vida de oração. Nara. Ele acordava cedo, orava longamente, jejuava com frequência, e a visão dele permanecia intacta. Cada ataque direto que tentávamos era como bater contra uma parede de fogo. Foi então que a líder do nosso grupo teve a ideia que mudaria tudo. Ela disse que a única porta que ainda não tínhamos tentado era a cozinha, que homem nenhum, por mais poderoso espiritualmente que fosse, vigiava o que entrava pela boca com o mesmo rigor que vigiava o que entrava pelas portas espirituais. Que a cozinha era o ponto cego de quase todo cristão. Não importava o nível de discernimento que ele tivesse. A estratégia foi elaborada ao longo de semanas. Cada detalhe foi pensado. Cada passo foi planejado com uma frieza que hoje me envergonha profundamente. Descobrimos que a esposa do pastor Ezequiel havia anunciado na igreja que estava procurando uma ajudante doméstica. A ajudante anterior havia se mudado para outra cidade. A família tinha uma rotina intensa de ministério e precisava de alguém de confiança para auxiliar nos cuidados da casa. Selecionamos uma jovem do nosso grupo que tinha sido treinada especificamente para missões de infiltração. Ela era naturalmente agradável, organizada, educada e sabia cozinhar muito bem. Mais importante do que tudo isso, ela sabia como parecer exatamente o que não era. Ela se apresentou como candidata à vaga, levou referências que pareciam legítimas. Falou com humildade sobre sua fé, sobre sua família, sobre seu desejo de servir. A esposa do pastor ficou impressionada. A entrevista correu bem. Ela foi contratada. Por 7 meses, essa jovem preparou todas as refeições da casa do pastor Ezequiel. Café da manhã, almoço, jantar. Cada refeição era preparada com cuidado visível, com capricho, com um sorriso constante. E em cada refeição, de forma absolutamente imperceptível, ela adicionava o que havia sido preparado ritualmente pela líder do nosso grupo. Substâncias sem cor, sem cheiro, sem sabor, que se dissolviam completamente no alimento, que não deixavam rastro físico de nenhum tipo. Essas substâncias não agiam sobre o corpo, agiam exclusivamente sobre o espírito, sobre a capacidade de perceber, de discernir, de sonhar, de ouvir a voz de Deus com clareza. Eram como uma camada de névoa sendo depositada lentamente sobre os olhos espirituais, tão gradual que a pessoa não percebia que estava deixando de enxergar. Os resultados apareceram de forma exatamente tão lenta quanto havíamos planejado. No segundo mês, os sonhos do pastor começaram a diminuir em frequência. Ele que recebia revelações quase todas as noites, começou a ter noites sem nenhum sonho significativo. Ele atribuiu ao cansaço do ministério.
No quarto mês, o discernimento começou a falhar em situações pontuais. Uma pessoa com intenção errada participou de uma reunião de oração, e ele não percebeu. Ele ficou perturbado com isso. Orou mais, jejuou mais, mas a fonte do problema não estava na sua disciplina espiritual. Estava no prato que ele tinha acabado de deixar na pia. No sexto mês, algo aconteceu que até dentro do nosso grupo causou impacto. Uma mulher foi até a igreja do pastor Ezequiel, buscando libertação. Ela estava genuinamente presa, sofrendo há anos, precisando de ajuda real. E o pastor orou por ela durante 1 hora sem resultado visível. Ele, que costumava ver imediatamente o que estava operando numa pessoa, ficou sem perceber o que havia naquela situação. A mulher saiu sem libertação. O pastor ficou abalado. Começou a se questionar. Começou a duvidar do próprio chamado. Começou a se perguntar se havia algum pecado oculto bloqueando a unção. Eu soube de tudo isso pelo relatório que a jovem infiltrada nos enviava semanalmente. E quando eu li aquele relatório, especialmente a parte sobre a mulher que saiu sem libertação, sobre o pastor que começou a duvidar de si mesmo, eu senti alguma coisa que eu não esperava sentir. Eu senti mal-estar. Não culpa ainda. Eu ainda não estava no ponto da culpa, mas um desconforto que eu não conseguia nomear, porque eu havia entrado naquele sistema acreditando que estava combatendo inimigos poderosos. E o que eu via diante de mim era um homem bom, que amava genuinamente as pessoas, que dedicava a vida a ajudar quem sofria, sendo destruído por dentro por causa de algo tão simples quanto o que ele comia no café da manhã. O ponto de ruptura definitivo veio semanas depois. Soube que a mulher que havia saído sem libertação naquela noite havia piorado significativamente depois disso. Que ela havia entrado em desespero, que a família estava em crise. E que parte daquilo estava acontecendo porque o instrumento que Deus havia preparado para libertá-la havia sido deliberadamente cegado antes que ela chegasse até ele. Nós não havíamos apenas atacado o pastor, havíamos atacado todos que dependiam da visão dele para serem livres. Foi ali que a rachadura dentro de mim se tornou uma fenda que nada mais conseguia fechar. Tem uma coisa que ninguém dentro do sistema das trevas te conta quando você entra. Ninguém te diz que chega um momento em que você não consegue mais separar o que você é do que você foi treinada para ser, que as duas coisas se misturam de um jeito tão profundo que você acorda numa manhã qualquer e não sabe mais quem está olhando de volta quando você se vê no espelho. Esse momento chegou para mim num ritmo lento, como tudo que é construído pelas trevas. Não foi de uma vez, foi acumulando. A história do pastor Ezequiel foi um ponto, a mulher que saiu sem libertação foi outro. E havia outros, antes desses, que eu havia ignorado. Porque o sistema em que eu vivia tinha uma forma muito eficiente de silenciar a consciência quando ela começava a falar alto demais, mas a consciência é teimosa, e ela foi falando cada vez mais alto até eu não conseguir mais dormir direito. Comecei a perceber que eu mesma estava sendo consumida pelo que eu consumia espiritualmente. Que o sistema que prometia me dar poder estava me esvaziando por dentro, de uma forma que nenhum ritual conseguia preencher. Que eu havia entrado buscando ser vista, buscando pertencer, buscando identidade, e havia passado anos sendo usada como instrumento, sem jamais ter me tornado realmente importante para ninguém dentro daquele mundo. O inimigo não cria filhos. Ele cria ferramentas, e quando a ferramenta começa a questionar, ela vira problema. Quando eu sinalizei pela primeira vez que estava com dúvidas, a resposta do grupo foi imediata e fria. Me lembraram das consequências de sair, me lembraram de tudo que eu sabia, e que me tornava um risco se eu estivesse do lado de fora. Me lembraram que o sistema tinha formas de lidar com quem tentava deixá-lo para trás. O medo me paralisou por meses. Eu continuei funcionando por fora enquanto por dentro eu estava me desintegrando. Foi numa madrugada de quinta-feira que tudo mudou. Eu estava acordada no escuro do meu quarto, com aquele peso familiar no peito que havia se tornado constante nos últimos meses, quando uma lembrança surgiu de um lugar que eu pensava ter fechado permanentemente, anos atrás. Era a lembrança da minha mãe, orando em voz baixa quando eu era pequena. Ela orava toda noite antes de dormir, sentada na beira da cama, com as mãos juntas, e a voz quase em sussurro. Eu ficava fingindo que dormia, e ouvia. Ela sempre terminava da mesma forma.
Dizia o nome de Jesus com uma confiança simples que eu nunca havia visto igual em nenhum lugar. Naquela madrugada, sozinha no escuro, depois de anos dentro de um sistema que havia me proibido expressamente de pronunciar aquele nome, eu abri a boca e disse: Jesus. Só isso. Uma palavra, quase sem voz. E alguma coisa mudou no ar do quarto naquele segundo. Não consigo descrever de outra forma. Era como se o oxigênio tivesse ficado diferente. Mais limpo, mais respirável. Como se uma janela tivesse sido aberta num cômodo que havia ficado fechado tempo demais. Eu chorei. Chorei de um jeito que eu não chorava desde criança. Chorei sem conseguir parar. Sem conseguir fazer silêncio. Com o rosto enterrado no travesseiro, para não acordar ninguém. E no meio daquele choro, eu disse as únicas palavras que consegui formar Seivoka e Rio. Mei terá daqui. Porque eu não aguento mais. Nos dias seguintes, nada mudou visivelmente na minha situação. Mas algo havia mudado dentro de mim. Era como se aquela palavra tivesse acendido algo pequeno, num lugar muito fundo. Uma brasa fraca mas real, que eu sabia que precisava proteger. 2 semanas depois, numa situação que até hoje eu só consigo explicar como intervenção direta de Deus, eu me vi numa conversa com uma mulher que eu havia encontrado por acaso numa fila de farmácia. Uma senhora simples. Cabelos grisalhos presos, bolsa modesta, jeito calmo. Ela não me pregou. Não me abordou com um versículo. Ela apenas me olhou depois de alguns minutos de conversa sobre nada importante, e disse que estava sentindo que eu estava carregando algo muito pesado há muito tempo, e que queria me dizer uma coisa, que havia um Deus que via exatamente onde eu estava, e que não tinha nojo de ir buscar. Eu congelei. Ela não sabia nada sobre mim, era uma estranha numa fila de farmácia. E ela havia descrito com precisão absoluta o que eu estava sentindo há meses, que eu estava num lugar onde ninguém viria me buscar. Eu pedi o contato dela, ela me deu o endereço de uma igreja pequena, e disse que estaria lá toda quarta-feira à noite. Levei 3 semanas para ir. Mas fui. A libertação não aconteceu na primeira noite, nem na segunda. Foi um processo que levou meses, conduzido com cuidado por pessoas que nunca me julgaram pelo que eu havia feito, que jejuaram por mim sem me conhecer, que oraram com uma persistência que me deixava sem palavras, porque eu sabia melhor do que ninguém o que estava sendo enfrentado. E quando a libertação de fato aconteceu, numa noite de culto numa sala simples com chão de cimento e bancos de madeira, o que eu senti não foi o que eu esperava. Eu esperava algo grandioso cinematográfico. O que eu senti foi silêncio, um silêncio limpo e profundo por dentro, que eu nunca havia experimentado, como se algo que havia morado dentro de mim por anos, e que eu havia me acostumado tanto a carregar, que esqueci que estava lá tivesse sido retirado de uma vez. E no lugar vazio que ficou, havia apenas paz. Uma paz que eu não tinha palavras para descrever, porque nunca havia sentido nada parecido antes. Eu chorei no chão daquela sala, por 1 hora, e ninguém me mandou levantar. Se você está assistindo esse vídeo agora, e reconhece algo do que eu descrevi, seja na sua própria vida espiritual, ou na vida de alguém que você ama, eu preciso que você saiba que o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer pessoa. A profundidade do buraco não importa. O tempo que você ficou lá dentro não importa. O nome que apaga toda a contaminação, que desfaz todo o ritual, que restaura toda a visão espiritual apagada, é o mesmo nome que eu pronunciei sozinha no escuro de um quarto, numa madrugada de quinta-feira. Compartilhe esse vídeo agora, com alguém que você sente no coração que precisa ouvir isso. Pode ser aquela pessoa que você sabe que está em seca espiritual, há meses sem entender o motivo. Pode ser alguém que parou de sonhar, que perdeu o discernimento, que sente Deus distante sem saber porquê. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para chegar até essa pessoa hoje. Agora, eu preciso te ensinar, não como especialista em teologia, como alguém que esteve dentro do sistema que te ataca, e que viu por dentro exatamente onde estão os pontos cegos que o inimigo explora. Porque conhecer a estratégia do adversário não é motivo de medo, é fundamento de vitória. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que a cozinha nunca foi um espaço neutro na Bíblia, e nunca foi um espaço neutro no mundo espiritual. Desde o Jardim do Éden, onde a primeira queda da humanidade aconteceu através de algo ingerido, o inimigo sabe que o que entra pela boca tem acesso direto ao espírito. Isso não é teoria, isso é algo que eu aprendi de forma prática, operacional,
dentro de um sistema que usa esse conhecimento como arma todos os dias. E o problema não é que os cristãos não oram antes de comer. O problema é que a maioria ora por hábito e não por autoridade. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Orar por hábito é murmurar palavras familiares, enquanto a mente já está no sabor da comida. É cumprir um ritual religioso, sem consciência do que está sendo declarado. É falar para o ar sem intenção, sem fé, sem peso. Orar com autoridade é outra coisa completamente diferente. É olhar para aquela refeição e declarar com a boca, com convicção, que o sangue de Jesus cobre cada ingrediente. É comandar que toda contaminação espiritual, conhecida ou desconhecida, seja destruída pelo fogo do Espírito Santo antes de entrar no seu corpo. É selar aquela refeição com a autoridade de Filho de Deus. Não pedir educadamente que ela seja abençoada. Eu vi com os meus próprios olhos a diferença que isso faz no mundo espiritual. Dentro do sistema em que eu operava, havia uma lista de alvos que nunca conseguíamos atingir através da comida. E quando investigávamos o motivo, a resposta era sempre a mesma. Essas pessoas oravam sobre a comida de um jeito que criava uma cobertura real, palpável no mundo espiritual. O que nós preparávamos simplesmente não tinha acesso. Era como tentar colocar algo numa caixa que estava selada por fora, com um material que nossas ferramentas não conseguiam penetrar. Havia uma senhora numa cidade do interior de Goiás, que o grupo tentou atingir por mais de 2 anos sem sucesso. Ela tinha quase 70 anos, morava sozinha, era intercessora conhecida na região. Tentamos contaminar suas compras de mercado, tentamos agir através de um evento da igreja onde ela havia comido, tentamos por pelo menos 3 caminhos diferentes, nada funcionou. Quando investigamos espiritualmente o motivo da nossa impossibilidade de alcançá-la, o que percebemos era que ela havia desenvolvido uma prática consistente e intencional de santificação da sua alimentação. Ela orava antes de ir ao mercado, pedindo discernimento sobre o que comprar. Ela ungia a cozinha com óleo regularmente. Ela falava sobre cada ingrediente enquanto cozinhava, declarando purificação. E na hora da refeição, ela orava com uma especificidade e uma autoridade que construía uma barreira real. Ela morreu com a visão espiritual intacta, sonhando até os últimos anos, discernindo até o fim. Nós nunca conseguimos tocá-la. A segunda coisa que preciso te ensinar é sobre os sinais de que sua visão espiritual pode estar sendo atacada através da alimentação. E eu preciso que você ouça isso com atenção porque esses sinais são frequentemente atribuídos a outras causas. O primeiro sinal é a interrupção ou confusão dos sonhos. Se você costumava sonhar com clareza, e os sonhos foram ficando confusos, fragmentados, difíceis de lembrar, ou simplesmente pararam, isso merece atenção espiritual séria. O segundo sinal é a falha progressiva do discernimento. Se você percebe que situações que antes você identificava espiritualmente com facilidade, agora passam sem que você sinta nada. Se pessoas que antes você conseguia discernir agora passam sem deixar nenhuma percepção, isso é um sinal que não deve ser ignorado. O terceiro sinal é a oração que ficou seca. Não a oração que ficou difícil por causa de circunstâncias da vida, mas a oração que ficou vazia de uma forma que você não consegue explicar, como se as palavras subissem até o teto e voltassem sem chegar a lugar nenhum. O quarto sinal é a dúvida que apareceu do nada. Questões sobre a fé que você nunca havia tido antes começando a circular na sua mente, sem origem clara. Se você reconhece 2 ou mais desses sinais na sua vida nos últimos meses, eu quero que você ore com autoridade agora. Não amanhã. Agora. Porque cada dia que passa com contaminação ativa, é um dia em que ela se aprofunda. A terceira coisa que eu preciso te ensinar é sobre sabedoria nos ambientes onde você se alimenta. E eu preciso ser clara. Isso não é chamado para paranoia. Medo não é de Deus. O que estou te dando é discernimento prático. Festas, celebrações, eventos sociais, refeições em família, jantares de negócios, esses são os momentos em que as pessoas mais baixam a guarda espiritual em relação à comida. Porque o ambiente é alegre, a confiança está alta, e ninguém está pensando em guerra espiritual enquanto está celebrando, mas eu operei nesse espaço por anos. Sei que eventos celebrativos são alvos estratégicos, exatamente por esse motivo. A guarda está baixa. O alimento é abundante. Ninguém está prestando atenção em quem serve o que para quem. Não estou dizendo que você deve recusar toda refeição fora de casa.
Estou dizendo que você deve abençoar com intenção cada refeição que fizer em qualquer ambiente, que você deve prestar atenção quando seu espírito sinalizou algo sobre um alimento ou um ambiente, e você ignorou porque não queria parecer estranho, que o Espírito Santo dentro de você sabe coisas que sua mente racional não tem como saber. E ele tenta te proteger. A questão é se você está ouvindo. A quarta coisa que preciso te ensinar é sobre a restauração, e essa é a mais importante de todas. Se tudo que você ouviu até agora te fez perceber que sua visão espiritual foi comprometida, eu preciso que você saiba. Restauração é completamente possível. O sangue de Jesus não tem limitação de profundidade. Não importa há quanto tempo a contaminação está ativa. Não importa por quantos caminhos ela entrou. Não importa o nível de sofisticação do ritual que a originou. Eu vi o pastor Ezequiel, anos depois de ter participado do ataque contra ele. Fui pessoalmente até ele, para confessar o que havia feito, e pedir perdão. Ele me recebeu. Me ouviu por horas. E no final me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Disse que durante aqueles meses de seca espiritual, ele havia aprendido a depender de Deus de uma forma que a visão aguçada nunca havia exigido, e que quando a restauração veio, e ela veio completamente, ele enxergava de um lugar mais profundo do que antes. Não apenas via, compreendia-o, que via de uma forma que o dom natural nunca havia alcançado Deus restaura. Mas ele restaura de um jeito que frequentemente te deixa melhor do que você estava antes do ataque. Vai nos comentários agora e escreve: eu não vou desistir da oração, e o meu espírito será restaurado. Escreve isso com convicção, porque é uma declaração que tem peso real no mundo espiritual, e você precisa começar a usar sua voz como um instrumento de autoridade, não apenas de pedido. Eu chego ao final desse testemunho com uma certeza que nenhum ano dentro das trevas conseguiu me dar, e que um único momento de genuína entrega a Jesus me deu para sempre. A certeza de que existe um poder que é maior do que qualquer sistema organizado de destruição espiritual, maior do que qualquer ritual preparado com anos de experiência, maior do que qualquer contaminação introduzida pelo caminho mais silencioso e mais ignorado que existe. Esse poder tem nome. E esse nome é o mesmo que eu pronunciei sozinha, no escuro de um quarto, numa madrugada em que eu não tinha mais nada para perder. Eu preciso que você leve uma coisa acima de tudo do que foi dito aqui. Não o medo de comer fora de casa, não a desconfiança de cada pessoa que te oferece uma refeição, não a ansiedade sobre o que pode ter entrado na sua comida sem você saber. Leva a consciência. Leva o entendimento de que o mundo espiritual é real, de que a batalha é real, e de que você tem acesso a uma autoridade que é superior a tudo que o inimigo pode lançar contra você. Você não é vítima desamparada de um sistema invisível. Você é filho de Deus. E filho de Deus come com autoridade, ora com autoridade, vive com autoridade. Não por arrogância, por herança. Eu penso no pastor Ezequiel hoje, e agradeço que a história dele não terminou na seca espiritual que eu ajudei a criar. Agradeço que a restauração foi completa. Agradeço que a mulher que saiu sem libertação naquela noite voltou meses depois, quando a visão dele havia sido restaurada. E desta vez saiu livre. Eu não vi isso acontecer. Ele me contou quando nos encontramos, e quando me contou, eu chorei. Não de culpa, de gratidão, porque Deus não apenas restaurou o que eu destruí, Ele fez melhor do que o que havia antes. Isso é o que Ele faz. Ele não apenas repara, Ele transforma. Se você chegou até aqui e sente que sua visão espiritual foi comprometida, que seus sonhos esfriaram, que seu discernimento falhou, que sua oração ficou seca sem você entender o motivo, eu quero que você saiba que hoje é o dia da virada. Não amanhã, hoje, agora, no momento em que você está assistindo isso, Deus já está agindo em favor da sua restauração. Mas eu preciso que você faça 3 coisas agora. A primeira, vai nos comentários e escreve: o inferno treme quando eu oro. Escreve com a consciência de que é verdade, porque é. Cada vez que você ora com autoridade, com intenção, com fé real, algo se move no mundo espiritual a seu favor. O inimigo sabe disso, melhor do que muitos cristãos sabem, e é por isso que ele investe tanto esforço em cegar espiritualmente quem ora, porque oração de filho de Deus, com visão aberta, é a coisa que mais ameaça o reino das trevas. Escreve lá: o inferno treme quando eu oro.
Compartilhe esse vídeo agora com alguém que você sente no coração que precisa ouvir isso. Não espera um momento perfeito. Não espera terminar de assistir primeiro. Manda agora, enquanto o peso do que foi revelado aqui ainda está fresco. Porque tem gente no seu círculo que está sofrendo com seca espiritual há meses, que está se culpando por um problema que não tem origem na culpa dela, que está jejuando e orando pedindo perdão por um pecado que não cometeu enquanto o verdadeiro problema nunca foi nomeado. Você pode ser o instrumento que Deus usa para nomear esse problema para essa pessoa hoje. Compartilhe agora. A terceira. Se inscreve no canal e deixa o like antes de sair. Não porque eu preciso dos números, mas porque cada pessoa que esse vídeo alcança é uma pessoa a mais que vai entrar em oração com consciência, que vai abençoar a comida com autoridade, que vai proteger a própria visão espiritual com um entendimento que talvez nunca tivesse tido sem esse testemunho. Você pode ajudar isso a chegar mais longe com um gesto que leva 2 segundos. Faz isso agora. Eu sou uma mulher livre. Saí de um sistema que prometia poder e entregava prisão. Encontrei um nome que prometia liberdade e entregou exatamente isso. Estou aqui porque alguém um dia decidiu que o silêncio de quem sabe é o maior presente que o inimigo pode receber. Eu decidi não dar esse presente a ele. Cuida da sua mesa. Abençoa sua comida com autoridade. Guarda sua visão espiritual como o bem precioso que ela é. E nunca, nunca subestime o poder do nome que apaga toda contaminação, desfaz todo ritual e restaura toda visão apagada. Até o próximo testemunho.